E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Marina, a ex The Diamonds, tá? Por que a carreira dela não acontece mais da forma que acontecia alguns anos atrás? O que mudou? O que mudou nela também? Enfim, é uma história bem legal. A gente vai refletir nesse vídeo aqui hoje e eu acho que vai ser um conteúdo muito legal. Então fica comigo e bora falar disso daí. Mas antes, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito nesse canal para poder se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A história de Marina começa ainda criança, filha de pai grego e mãe galês. Ela era obcecada com música. Desde cedo, Marina já mostrava ao que veio. Frequentou a escola para garotas durante sua infância e adolescência. Marina diz, meio que descobri o meu talento lá. Eu era aquela que sempre fugia do coro, mas tive um professor de música incrível que me convenceu a fazer qualquer coisa. Aos 16 anos a gente tem a Marina mudando para a Grécia e indo para um outro lugar na vida dela, né? Que é uma coisa assim que acontece com alguns dos artistas em momentos da vida, principalmente que são de pais separados. A ideia dela de mudar para lá era se conectar com a herança que ela tinha, ou seja, conectar-se com a família do pai e também aprender a falar o idioma. Esse processo todo ela ficou na Grécia 2 anos e nesses 2 anos que ela ficou lá, uma das coisas que ela mais gostava de fazer era cantar canções folclóricas da Grécia, né? Canções folclóricas gregas no caso, com a avó dela. Então assim, ela criou uma conexão muito grande também com este tema. Depois de 2 anos que ela já estava vivendo na Grécia, ela conclui os estudos dela relacionados ao idioma e ela volta oficialmente para o Reino Unido para morar de novo com a mãe dela. E nisso, ela e a mãe dela vão morar numa cidade pequena. Infelizmente, gente, para quem é artista, para quem tem o sonho de conquistar tudo aquilo, foi muito frustrante para Marina ver o sonho dela sendo tratado daquela forma. Por quê? Ela queria ser cantora, ela queria produzir arte. E desde essa época ela já compunha as músicas dela. E onde foi que aconteceu o fator X que fez com que ela fosse para Londres e começasse oficialmente uma vida melhor lá? Ela começou a trabalhar num posto de gasolina e com isso ela conseguiu fazer uma grana. Essa grana que ela fez permitia com que ela vivesse um tempo em Londres até ela começar a encontrar coisas para poder fazer que permitissem com que o sonho dela fosse seguido, e assim ela fez. A gente tem que dar muito crédito, gente, para pessoas que começam literalmente do nada, porque essa coisa de você realmente sair de um lugar que você não tinha estrutura nenhuma para literalmente ser nada, e ainda por cima de uma família mais simples como era a da Marina, que não tem background artístico, que é importante a gente dizer isso. Por quê? Por mais que eu disse que ela cantava com a avó dela as músicas folclóricas, ela cantava como qualquer pessoa que canta com a avó, mas ter um background artístico, que você estuda música, que você é aquela pessoa que a sua família te dá as oportunidades, que a sua família já tem pessoas desse tipo na família que canta, que produz discos e afins, é diferente quando você não tem nada e você começa por si mesmo descobrir todo aquele mundo. E a Marina tem que ser muito creditada por isso. Depois que ela oficialmente conseguiu mudar para Londres, ela começou a procurar oportunidades para conseguir fazer uma carreira. Pra vocês terem uma ideia, ela sabia que as Spice Girls foram formadas por um anúncio no jornal The Stage. Então ela encontrava anúncios relacionados a isso nesse jornal e começou a ir atrás de pessoas que estavam procurando novos artistas de backing vocal, enfim, ela foi em todas as audições possíveis que vocês podem imaginar. Ela viajou por várias audições que infelizmente foram mal sucedidas, incluindo até, gente, para vocês terem uma ideia, uma oportunidade de cantar no musical do Rei Leão e também ela chegou aí numa audição que foi feita para montar uma boy band pela Virgin Records, no qual, obviamente, ela sendo mulher, né, ela não ia fazer uma audição para uma boy band. Ela pegou e deixou o currículo dela em relação à música e afins com uma das pessoas responsáveis lá pelo evento que estava acontecendo. Porque acaba que é um evento, entendeu, gente? Essa audição para fazer esses artistas irem lá. Então, juntava todo mundo num lugar, ela falou, tá tendo uma coisa ali, eu vou aproveitar, vou falar com o produtor, vou deixar com ele o meu papel. Ela pegou e deixou. Infelizmente, só deixou, porque ninguém nunca procurou ela.
No ano de 2005, a Marina oficialmente se tornou Marina and the Diamonds. Depois que ela inclusive ganhou destaque com o The Diamonds, ela foi estabelecida como referência nesse aspecto para os seus fãs. Uma coisa que é bem curiosa da gente falar é que normalmente a gente tem esse Marina and the Diamonds sendo caracterizado, muita gente assim que é leiga no caso da Marina, acredita que o The Diamonds seja referência a uma banda de apoio, assim como a gente vê, por exemplo, em Florence and the Machine, outras pessoas and the tal pessoa, entendeu? Então assim, é o reflexo da banda e a pessoa, Selena Gomez and the Scene, entendeu? É esse tipo de coisa. Porém, ela não era, ela era um ato solo e o The Diamonds era apenas um nome artístico mesmo ali que acabou virando referência. Ela continuou, gente, por muito tempo fazendo suas audições, mas nada parecia ajudá-la oficialmente. E a vida dela estava chegando num ponto que ela estava muito frustrada com tudo aquilo, porque o sonho dela se afastava cada vez mais a cada audição que ela ia. Você pensa só, você vai nas audições, você não consegue passar de fase, então ela vai sentir, nossa, será que é isso mesmo que eu devia fazer? Será que esse meu sonho não vai acabar me destruindo? Então ela pensava em diversas coisas que, assim, acabavam deixando ela chateada. Foi aí que ela resolveu tomar uma atitude drástica e fazer uma coisa bem diferente do que a gente espera que uma pessoa faça quando ela quer ser artista, enfim, em países aí. Inspirada pelo exemplo de Daniel Johnson, a Marina decidiu compor a sua própria música e parar com esse negócio de ir em audições. Ela aprendeu sozinha a tocar piano e produziu e compôs suas demos anteriores com o GarageBand. Ela fez uma atitude muito interessante que foi colocar as músicas dela no MySpace. E o MySpace, entre o ano de 2005, 2006 e 2007, revelou muitos artistas. Inclusive o Jeffree Star, que hoje é um fenômeno de maquiagem, ele foi revelado pelo MySpace. E ele tinha uma carreira de músico, depois ele transformou a carreira dele numa grande indústria de cosméticos, entende? Então assim, hoje ele é milionário e foi descoberto ali literalmente do nada. Depois que ela lançou as músicas dela lá no MySpace, ela começou a ser convidada por certas gravadoras para fazer audições. E dessas audições ela encontrou-se com 14 gravadoras. Dessas 14 gravadoras ela rejeitou 13, porque todas queriam transformá-la em um produto artístico. Não era exatamente o que ela era como pessoa. E ela estava buscando uma gravadora que desse mais a oportunidade dela ser ela e não se tornar alguma coisa que a gravadora simplesmente queria produzir por um determinado tempo. Chamou a atenção de Derek Davis, da Neon Gold Records, em 2008, que administrou ela inclusive por 6 meses e foi assim contratada como banda de apoio para o artista australiano Gotti. O Derek falava que ela tinha um it factor diferente de todos os artistas, que ela tinha uma voz muito diferente, que se fosse uma pessoa que na época que ele era jovem, ela aparecesse, com toda certeza era uma artista que ele ia ser fascinado, porque aquele tipo de voz chamava muito a atenção dele. O primeiro single da Marina foi a faixa Obsessions e foi lançada em 14 de fevereiro de 2009 por essa gravadora, Neon Gold Records, assim também como o primeiro EP dela, The Crown Jewels. Pela oportunidade que a gravadora deu dela lançar o EP e também fazer o primeiro single dela ali, ela começou a se apresentar em diversos locais. Então ela foi para festivais, ela apresentou em programas, enfim, ela teve uma divulgação ali bem interessante. Os momentos marcantes onde ela apareceu no começo da carreira, a gente tem ela no Big Weekend da BBC Radio, no Festival Glastonbury, no Festival Reading e Leeds, e também ela inclusive apresentou isso no iTunes Live, que virou um EP ao vivo dela em julho de 2009. Em dezembro de 2009, a Marina foi classificada em segundo lugar na enquete Sound of 2010, organizada pela BBC. Ela ficou em segundo lugar, perdendo apenas para ninguém mais, ninguém menos do que um dos fenômenos também que estavam surgindo naquele ano, Ellie Goulding. Mowgli's Road foi lançado oficialmente no mês de dezembro como segundo single da carreira dela e inclusive parte de mais um projeto que se iniciava ali. E essa música, ela era descrita pela própria Marina como um projeto que não seria comercial. Porém, o que aconteceu? O blogueiro Paris Hilton e também o Kanye West compartilharam a música dela e assim
ela teve um impacto diferenciado do esperado. E as pessoas começaram a dar atenção àquela nova artista que estava apresentando uma coisa diferente naquele momento. Em seguida de Mowgli's Road, ela lançou Hollywood em 1º de fevereiro de 2010, que inclusive foi a música que alcançou o número 12 no UK Single Chart dela e finalmente acabou sendo certificado prata pela British Phonographic. A partir disso daí, o primeiro álbum de Marina também chegava pra gente, que foi o The Family Jewels. O disco foi lançado em 15 de fevereiro de 2010 e estreou em 5º lugar no UK Album Charts, com vendas na primeira semana de 27.618 cópias. Eventualmente ele acabou também se tornando um disco assim muito importante lá, depois que o álbum conseguiu até o ano de 2012 oficialmente passar as 300 mil cópias vendidas. Foi a partir disso, gente, que ela assinou com a Atlantic Records, e quando ela assinou com a Atlantic Records resolveu fazer a carreira dela chegar também nos Estados Unidos. Afinal de contas, as músicas da Marina estavam cruzando oceanos e eles percebiam que ela era um formato perfeito para poder lançar também nos Estados Unidos. Foi assim que oficialmente eles colocaram ela em contrato com a Chop Shop Records dos Estados Unidos em março de 2010. O intuito dessa gravadora era distribuir o projeto dela lá, e foi assim que eles começaram esse projeto dela, distribuindo um EP e depois relançando o álbum dela oficialmente lá. Nesse lançamento, o projeto, para vocês terem uma ideia, ele chegou em número 138 na Billboard 200, com vendas de 4.000 cópias na primeira semana. Na parada, por exemplo, de Top Hit Seekers e no Top Rock álbuns da Billboard, o álbum alcançou o número 2 e também o número 49, respectivamente. Só que assim, gente, no meio desse processo todo, esse potencial dela estava sendo visto cada vez mais e era uma possibilidade incrível dela ir mais longe. E foi nesse momento que a gravadora e ela decidiram que era hora de fazer uma coisa um pouco diferente. E esse intuito de fazer um pouco diferente era tratar ela como uma nova artista mainstream para ser lançada. E foi nesse processo que ela começou a trabalhar no seu segundo álbum de estúdio, que viria a ser o álbum de breakout internacional dela, o Electra Heart, e também começou a chegar em locais que ela nunca tinha chegado antes. No verão de 2011, Marina e a cantora sueca Robyn se apresentaram como atos de abertura para a California Dreams Tour de Katy Perry. No dia 30 de setembro, ela lançava uma nova música intitulada Radioactive. Radioactive era diferente de tudo que ela já tinha feito. Por quê? No primeiro disco dela, nos primeiros EPs, nos primeiros singles que ela lançou, ela ia para um lado muito mais alternativo do pop, e ela não focava tanto naquela coisa comercial que a gente obviamente viu que o Electra Heart já é totalmente oposto ao primeiro álbum, né? E Radioactive era a porta perfeita, porque mostrava exatamente que ela estava indo para um mercado americano, trazendo coisas diferentes para aquele mercado americano, e que ela sim seria uma nova aposta para ser lançada dentro daquele mercado. Assim, ela anunciou oficialmente o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, intitulado Electra Heart, e o primeiro single desse projeto seria Prima Donna. Prima Donna é a canção mais notável por ser a faixa de maior sucesso da Marina no UK Single Chart, onde alcançou o número 11. O álbum Electra Heart é um álbum conceitual liricamente, unindo ideias de identidade feminina e uma separação recente. Porém, isso não faz tanta diferença quando você analisa o conteúdo pop do álbum. Por quê? O Electra Heart, gente, por mais que ele tenha esse conteúdo lírico lindo, ele é um álbum muito comercial, então ele funcionou de uma forma muito boa no mercado, e inclusive foi dito como um dos melhores álbuns daquele ano. Marina criou a personagem Electra Heart como protagonista do projeto. Ela retrata essa persona em teen idol, prima donna, homewrecker e housewife. Ela se apresenta com esses arquétipos da cultura estereotipada americana, o que ficou uma coisa bem caricata da persona Electra Heart, que inclusive até hoje é muito lembrado pelo público. A estreia do álbum nos Estados Unidos ela foi um pouco baixa, ela estreou em número 31 na Billboard 200, vendendo 12.000 cópias na sua primeira semana. Porém, o impacto foi mais crescente com o tempo. Em maio de 2015, o álbum já tinha passado dos 150.000 cópias vendidas apenas nos Estados Unidos. Os singles Power and Control e também How to Be a Heartbreaker foram lançados de forma subsequente, inclusive o último single How to Be a Heartbreaker foi lançado apenas nos Estados Unidos, para poder fazer com que ali no caso o álbum também fosse ser lançado novamente lá no país.
Com o lançamento de How to Be a Heartbreaker, a música começou a ter uma notoriedade muito grande e inclusive se tornou um dos singles mais vendidos da Marina, ultrapassando somente nos Estados Unidos as 500 mil cópias. Ao longo de 2012, a Marina viajou com a The Lonely Hearts Club Tour, que fazia ali participação também na Milo Chiloto Tour do Coldplay como o ato principal de abertura. E isso era muito legal, gente. Por quê? Por mais que ela estivesse fazendo essa turnê dela e ela se apresentasse em diversos lugares, ela também colocava a turnê dela dentro do show do Coldplay. Então era uma forma também dela se divulgar para um público muito maior, que era o público do Coldplay. Todo o sucesso da era Electro Heart, a Marina tinha certeza que ela queria dar um passo maior na carreira dela, mas obviamente ela queria fazer um produto melhor do que foi o Electro Heart. O disco Electro Heart depois ele teve um lançamento da faixa título do álbum vindo depois de toda a era para poder fechar o ciclo exatamente dessa personagem. Então ela desfaz da personagem durante aquele videoclipe e mostra que a partir dali há mudanças prestes a acontecer. Depois de passar um mês na cidade de Nova York, Marina anunciou em fevereiro de 2013 que ela já havia começado a escrever um novo material que viria parte do próximo álbum dela. Depois de um ano de produção, ela finalmente no final de 2014 anunciou o lançamento do primeiro álbum, né, assim depois do Electro Heart, e primeiro single também, ambos intitulado Fruit, que significa fruta em inglês. Fruit foi lançado em 10 de outubro de 2014, em seu 29º aniversário e anunciado também como a faixa título, como eu disse aí. O álbum era para ter sido lançado em abril, mas ele acabou sendo antecipado por causa que ele vazou na internet. Isso já aconteceu com diversas pessoas. Um exemplo clássico aí que a gente teve super recente foi a Dua Lipa, que adiantou o álbum dela em uma semana por causa do vazamento do disco. O álbum foi totalmente produzido pela Marina e o Dave Costin. Ele foi muito elogiado, inclusive por ter um som coeso. E inclusive esse álbum, ele debutou na 8ª posição da Billboard 200 e é seu álbum com maior sucesso nos Estados Unidos. Que coisa, né, gente? Mesmo o Electro Heart sendo um álbum tão comercial, ele ainda foi, assim, muito aclamado em diversos locais, as músicas foram muito marcantes, mas o sucesso do Fruit, que era o sucessor, marcou muito mais as pessoas no aspecto das pessoas quererem comprar e estar muito mais presentes na era dela. Fruit atingiu o pico 10 no Reino Unido. Em outubro de 2015 a outubro do ano seguinte, ela também se marcou ali a entrada dela na Neon Nature Tour pela Europa e também nas Américas. Cada apresentação foi dividida em 3 atos, um para cada um de seus álbuns, com a maioria das canções, obviamente, vindo parte do Fruit. Só que é aí que o negócio começa a ficar mais caricato em relação ao título do vídeo. O que aconteceu com Marina and the Diamonds, né? A Marina resolveu tomar uma decisão assim na vida dela que foi assim assustadora, acredito, para a maior parte do público. Até hoje é uma situação aí que o pessoal coloca ela como que causou esse impacto muito inferior que ela teve nos trabalhos mais atualmente e também na própria imagem de artista dela, que foi a famosa pausa para poder mudar os rumos da sua vida, né? Essa pausa da Marina aconteceu e assim, vamos aos fatos, né, gente? Até hoje a gente sabe que talvez tenha sido uma das piores coisas que ela fez na vida dela. Em abril de 2016, ela disse que faria uma pausa na música depois da sua turnê. Durante todo esse processo, ela optou por novos ares na sua vida. Começou a estudar psicologia e disse, inclusive, que iria pausar completamente porque aquilo não era a prioridade que ela queria naquele momento. Porém, ela continuou escrevendo canções nesse processo todo, o que não surpreende em nada a gente, né? Afinal de contas, Marina não é o tipo de pessoa que se afastaria de algo que ela tanto ama. Assim, gente, essa pausa dela, esse início da faculdade de psicologia, foi uma coisa que até hoje os fãs eles ficam impressionados de pensar que uma pessoa do nível que ela estava mundialmente saiu totalmente do A e foi para o mundo B. Em dezembro de 2016, o grupo eletrônico Clean Bandit confirmou que Disconnect, uma música que eles tocaram com a Marina no festival Coachella, inclusive seria lançada no novo álbum deles. Essa foi a primeira música que a Marina fez desde o momento que ela anunciou a sua pausa. E isso gerou uma excitação muito grande no público, gente. Por quê? Ter uma artista que todo mundo ama, que tinha oficializado uma pausa e que era uma pausa que não tinha, assim, momento de voltar, era uma coisa indefinida, nós como fãs, a gente realmente estava triste com a situação toda, porque a gente falava, putz, volta Marina, a gente quer você de volta. E na época que rolou isso tudo,
depois dali do Fruit, os fãs já estavam pedindo retorno pra ela pouco tempo depois que ela acabou a turnê, entendeu? Então assim, ela já sabia que o público queria mais dela, porém ela não queria fazer. A gente teve certeza que a Marina ia voltar quase 2 anos depois que isso tudo aconteceu, quando oficialmente ela anunciou que a partir daquele momento não iria existir mais Marina and the Diamonds, que agora ela ia ser chamada apenas de Marina. Ela explica: levei bem mais de 1 ano para descobrir que muito da minha identidade estava ligada a quem eu era como artista, e não sobrou muito exatamente do quem eu era como pessoa. E assim, gente, após essa mudança era bem óbvio que o retorno estava próximo e que ela estava pronta para trazer coisas novas pra gente. Ela lançou mais um single com o Clean Bandit intitulado Baby, que inclusive chegou a número 15 no Reino Unido. Ela anunciou oficialmente o retorno dela pra música, né, em janeiro de 2009 com um teaser do que viria a ser o novo álbum. E finalmente essa nova era começou a acontecer quando ela lançou o novo single dela, que foi Handmade Heaven, quase 5 anos depois desde o último single dela, que veio a ser ali do projeto Fruit. Assim, ela também anunciou o lançamento do novo álbum intitulado Love Plus Fear, né, que foi dividido em 2 partes, uma parte Love e uma parte Fear, e depois ele foi relançado ao seu corpo todo com 16 faixas. O álbum ficou em número 28 na Billboard 200 e 5 no do UK. Porém, nenhuma música no final das contas acabou se tornando tão importante. Quando a gente analisa, gente, todos esses fatos que aconteceram na carreira dela, a gente percebe que o que realmente respinga e mostra que fez com que ela perdesse talvez o interesse pela maior parte das pessoas foi realmente a pausa que ela deu. Quando você dá uma pausa, gente, você corre o risco de acontecer 2 coisas. A primeira é das pessoas continuarem muito ansiosas com o seu trabalho e querer que você, quando volte, entregue um trabalho maior ainda se você voltar. Tá? E o outro é delas te esquecerem. E a Marina, de certa forma, a gente percebe que ela sofreu um pouco dos dois, né? Ela teve a parte do público que esqueceu ela, que não abraçou ela, e quando ela voltou com um nome diferente, as pessoas talvez não se correlacionaram, mas também teve aqueles que esperaram ansiosamente pro voltar dela, né? E trazer novas coisas, novo álbum, clipe, tour, tudo novo. Há também aqueles que querem culpar a falta do empenho no álbum como uma maldição do 4º álbum, já que ele era o 4º álbum de estúdio da Marina. Eu acho que nesse caso aqui, gente, a gente teve um álbum que funcionou muito bem. Ele entrega muito o universo do Electro Heart misturado com o Fruit. Vocês veem que é um álbum mais alternativo, ele tem músicas mais dançantes, mas as letras dele são sempre muito fortes. A Marina é muito boa para storytelling musical. Atualmente a gente tem a Marina preparando aí a volta dela nessa pandemia do coronavírus, em que ela mostrou que estava sim produzindo já o sucessor do Love Plus Fear. Então a gente pode esperar um novo álbum dela talvez pro ano que vem, já que pelo jeito ela parece que estava bem adiantada no processo todo, tá? Com isso a gente fecha o vídeo e eu vou perguntar pra vocês aí agora, o que vocês acham desse vídeo e também o que vocês acham que pode ter acontecido além do que eu falei aqui com Dona Marina. Comenta aqui que eu quero saber. E também comenta aqui se vocês querem que eu faça vídeos diferentes dela, review de cada álbum, que eu fale de cada era separadamente mais aprofundado, que eu acho que vai ser bem legal. Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.